Nos últimos tempos tenho vindo a utilizar o ChatGPT para me ajudar nos meus investimentos e hoje vim aqui mostrar-te o seu potencial e de que forma é que ele nos pode ajudar a nós, investidores. Eu podia vir-te aqui explicar tecnicamente como é que ele funciona e que tem como base a inteligência artificial e estas coisas, mas eu vou resumir em apenas duas palavras, que é uma bomba. Então, com o ChatGPT eu posso começar uma conversa e dentro dela o chat vai aprendendo conforme o contexto criado e vai-me dando respostas cada vez mais personalizadas. A primeira pergunta que eu vou fazer é: quais são os 10 principais setores dos REITs? E agora ele vai me dar aqui uma resposta. Então ele diz que os 10 principais setores dos REITs incluem o setor comercial, não é? Edifícios comerciais, escritórios, centros de negócio, residencial, conjuntos habitacionais, casas, apartamentos, também o setor de shopping centers, centros comerciais, galerias, shoppings, o setor de hospitalidade, não é? Com hotéis, resorts, tudo isso, o setor de saúde, hospitais, clínicas, o industrial, com armazéns, infraestrutura, não é? Com aeroportos, portos, armazenamento, com armazéns e instalações de armazenamento self-storage, mídia, portanto, a imprensa, não é? Propriedades relacionadas à imprensa, como estúdios de televisão, e também o setor de estacionamentos subterrâneos e de superfície. Portanto, ele já me deu aqui os 10 principais setores dos REITs, que é uma coisa muito útil para quem quer investir em REITs. Agora, sabendo isso, vamos aqui perguntar qual é o maior REIT de cada setor da lista acima. Vamos ver o que é que ele nos diz. Diz que não existe aqui uma resposta única, não é? Porque o tamanho do REIT pode ser medido de maneiras diferentes, como capitalização de mercado, receita, etc. No entanto, estão aqui alguns dos maiores REITs em cada setor de acordo com a capitalização de mercado em 2021. Então, dos imóveis residenciais temos aqui a Invitation Homes, de comércio a SPG, Simon Property Group, escritórios a Brookfield Property Partners, de saúde a Welltower, hotelaria a Marriott, armazenamento a Public Storage, de instalações industriais a Prologis, data centers a Digital Realty Trust, shopping centers a Brookfield e propriedades de lazer a Cedar Fair. Muito bem, agora vou ser aqui mais organizado e quero esta informação numa tabela. Então vou-lhe dizer, coloca a informação acima numa tabela. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Então, ele está aqui em tempo real a criarmos uma espécie de Excel, não é? Aqui com base nos dados da lista anterior. Portanto, está aqui a organizar em cada setor qual é que é o maior REIT que ele disse na lista anterior. Portanto, vejam aqui a capacidade e a potencialidade que isto tem de não dar apenas respostas em texto, mas sim também criar aqui alguma dinâmica. Portanto, aqui já tenho cada maior REIT de cada setor dos REITs. Tendo isto, eu quero saber se algum destes REITs que estão aqui fazem contratos de triple net lease, ou seja, se nos seus contratos com os inquilinos deixam todos os custos para o lado do inquilino, ou seja, além da renda, o inquilino tem que pagar os impostos, os seguros e a manutenção, ok? São esses os melhores contratos que um REIT pode fazer com os seus inquilinos. Então vamos pôr aqui, na lista acima, adiciona se o REIT faz contratos de triple net lease. Claro, aqui está uma tabela atualizada com as informações sobre se os REITs fazem contratos de triple net lease. Então, ele à tabela anterior vai acrescentar aqui mais uma coluna ao lado a dizer se cada um destes REITs faz ou não contratos de triple net lease. Portanto, o primeiro já identificou que sim, aqui o Welltower também, Public Storage também, a Prologis não faz, Digital Realty também não, Brookfield também não, ok? Portanto, já sabemos aqui quais é que fazem contratos de triple net lease. Pode ser aqui interessante para aprofundarmos mais a nossa pesquisa. Então, agora sabendo que a Welltower e a Public Storage fazem contratos de triple net lease, eu quero aqui perceber como é que tem sido a sua evolução dos seus indicadores financeiros, não é? Por isso, vou aqui pedir para ele coloca numa tabela os principais indicadores financeiros da Public Storage e da Welltower em 2020 e 2019 e respectiva variação. Como aqui o ChatGPT ainda só tem dados atualizados até 2020-21, vamos aqui pôr um horizonte, aqui um histórico mais antigo, não é? Mas
dá-nos aqui perfeitamente para ver a potencialidade aqui desta ferramenta. Então ele diz que, claro, aqui está uma tabela comparando então estes principais indicadores e a respectiva variação. Portanto, aqui está ele novamente a colocar isto numa tabela, não é? Portanto, eu acho isto impressionante. Ele então está aqui a colocar primeiro a receita, não é? Podemos ver aqui quanto é que a PSA fez em 2020, em 2019 e a sua variação, portanto teve 4,9% a mais de receita em 2020 face a 2019. Mesma coisa aqui no lado direito para o Welltower, vemos aqui que cresceu mais a nível da receita. Mesma coisa em lucro líquido, em dividendos, não é? Conseguimos ver aqui o aumento dos dividendos de ano para ano, o seu valor de mercado, a rentabilidade, portanto conseguimos já ver aqui alguns bons indicadores financeiros e a sua variação a 2 anos. Mas eu, para fazer aqui uma análise completa, quero ver mais indicadores financeiros, não é? Estes aqui já são ótimos, já são um bom ponto de partida, mas quero aqui ver mais. Portanto, vou-lhe dizer aqui para na tabela acima acrescentar o EBITDA, a dívida líquida, o património líquido, mais, vou pôr também o número de imóveis, não é? Para vermos aqui o crescimento, a taxa de ocupação desses imóveis, a percentagem de rendas pagas e aqui o FFO, AFFO e fluxo de caixa livre. Portanto, alguns dos indicadores mais importantes para se analisar num rate. Vamos ver aqui se ele tem esta capacidade de dar a resposta. E tem. Vemos então que ele vai aqui criar esta tabela, adicionando ainda mais indicadores que eu pedi agora, não é? Portanto, vai-nos dar novamente aqui a receita, não é? Que já tinha dado. Vai-nos dar aqui também mais o lucro líquido, portanto, vai refazer a tabela que tinha feito acima, mas aqui depois em baixo há de criar aqui mais estes novos indicadores. Portanto, já temos aqui o EBITDA, que eu acabei de pedir, não é? Vemos aqui que a Welltower está a crescer mais em EBITDA do que a Public Storage. Dividendos, que também já tínhamos, valor de mercado. Aqui a Public Storage é um rate maior do que a Welltower, não é? Vemos aqui tem 37 bilhões de dólares de valor de mercado, enquanto que a Welltower tem apenas 18. Portanto, dívida líquida já nos está aqui a apresentar também. Património líquido, número de imóveis, vemos aqui informação muito relevante, portanto, um aumento maior no número de imóveis aqui no Welltower, não é? Que cresceu 2,7% no ano, no espaço de 2 anos. Taxa de ocupação, portanto, aqui neste caso a Public Storage ganha, não é? Porque tem 93% dos seus imóveis ocupados. Percentagem de rendas pagas, ótimo, 100% nos dois lados. FFO, que é aqui um dos indicadores mais importantes no rate, aqui a Public Storage tem um FFO, ou melhor, tem uma variação de FFO menor do que a Welltower, que tem aqui de 10,6%, realmente aqui impressionante, e aqui do AFFO, é aqui um indicador que nós nem sempre conseguimos encontrar aqui nos dados financeiros dos rates, por isso é normal ele não ter aqui esta linha toda preenchida, mas conseguimos aqui ter uma noção perfeita dos principais indicadores destes dois rates e das suas variações de 2019 para 2020. Quando a base de dados estiver a ser atualizada com mais frequência, olha o leque de possibilidades que isto nos abre e o trabalho que nos poupa. Para conseguir compilar os dados que ele nos apresentou aqui na tabela e que fez isto em questão de segundos, não é? Eu demoraria provavelmente horas a conseguir reunir toda esta informação, porque tinha que ir a ver os seus balanços, a demonstração de resultados, tinha que ir ao site, depois ver nas suas apresentações aos investidores quais é que eram aqui a evolução dos imóveis, da taxa de ocupação, portanto, informação muito espalhada que ele aqui compilou tudo numa única tabela em pouquíssimos segundos. Se o juro composto é a 8ª maravilha do mundo, isto pode muito bem vir a ser a 9ª.